Familiar, tema morte no sistema familiar. Como a gente, parte 2, aqui prosseguimos com a análise da morte no sistema familiar por parte de pai da cliente. E a gente vê aqui, a gente encerrou o primeiro vídeo dizendo que a morte era o próprio pai, né? E aqui ele para, né, o representante da morte, ele para olhando para essa pessoa aqui. Que já entra no sistema caindo. Será que ele levanta? Não. Aqui a gente tem uma coisa um tanto quanto bizarra, né? Que a gente tem a cliente cujo no inconsciente dela, né? Cujo pai no inconsciente é uma pessoa morta. Mas a gente tem pai aqui, ó, que também é uma pessoa morta, inerte, né? Que a gente pode imaginar aqui que essa pessoa não é presente na vida dessa cliente, tá? O pai não tem vinculação, ela não tem vinculação com o pai. A figura paterna com a qual ela tem vinculação é a própria morte. Embora que o próprio pai exista, está distante, também não tem força para olhar para... Ele olha para a filha, mas ele não tem força para se levantar e ocupar o lugar de pai. E ela nem faz contato, porque assim, o pai dela tá aqui, ó. É o morto. Não é aquele lá. Inclusive, a gente observa, se a gente for falar sobre tamanhos, a gente vê que o pai, né, o pai de verdade, né, não a figura que ela tem como pai, ele é bem menor do que ela. Né? É uma pessoa que a gente não vê base, né, que se a câmera vai conseguir mostrar, a gente não consegue definir aqui no pé. Ele parece que ele não tem perna. Aquelas pessoas que ele parece uma pessoa com deficiência, pessoa que não tem perna, ele não consegue caminhar na vida, ele não tem uma boa sustentação na vida para fazer a caminhada dele. A mão esquerda dele não existe, é muito pequena, ou seja, a base materna dele é muito pequena. A mão direita, por sua vez, tem uma sombra. A gente pode imaginar que existe algum tipo de sombra na relação dele com o pai. E ele olha a filha de longe, ó. E ela tá muito feliz com essa figura de pai que tá ali do lado dela. Ela tá satisfeita, assim, é uma satisfação para ela, assim. Tá resolvido na cabeça dela, entendeu? Ela não tá sofrida por causa disso, não. E aí ela vai, a gente observa aqui que temos... Ó, isso aqui é a mediunidade, né? São as coisas do além, são as coisas do além-túmulo, as coisas realmente vinculadas à morte. A morte como expressão religiosa, né? Ela vai buscar uma expressão religiosa
que conecta diretamente com a morte. Gente, todas as expressões religiosas nos conectam diretamente com a morte, tá? Isso não aqui não vai nenhuma crítica à religiosidade alheia. Mas o que a gente vê, né? A mediunidade, né? Que remete ao espiritismo de mesa, tem até a criança está na mesa, ele tem essa conexão com o mundo dos mortos, né? Com o mundo dos que já se foram. A gente recebe informações, a gente recebe agressões do mundo exterior, do mundo do além, né? Do além-túmulo. Então, essa religião conectou muito fortemente com a cliente, porque a morte, porque a busca por Deus, ela, segundo Bert Hellinger, ela se dá quando a gente falta a figura do pai. E como faltou a figura do pai, ela se conectou com o pai, a morte mesmo, né? Nem um pai morto, é uma morte mesmo. Essa religiosidade que envolve a mediunidade foi muito ornou, né? Fez muito sentido para ela, porque ela fala diretamente com as pessoas que já foram. Ela traz essa conexão com o mundo dos mortos, onde o pai está, pelo menos na concepção dela. E ela tem um machucado aqui, a gente olhando aqui na câmera, a câmera não sei se vai mostrar. A sensação que a gente tem é que ela tem um machucado aqui do lado direito. Tem a sensação que tem um band-aid, né? Que ela não pode falar as coisas, ela não pode falar sobre o pai, ela não pode falar sobre as coisas do pai. Então ela achou essa forma muito prática, né? Muito eficaz de encerrar o assunto. E aí a gente vai vendo que conforme ela se apega à religiosidade, ela vai conseguindo fazer uma conexão com o pai. Muito choro represado. Essa religiosidade, ela se traduz, ela é como se fosse a permissão que a cliente tem para chorar. Ó. Ela não chora essa falta, essa perda, mas ela se conecta a essa falta, a essa perda através da religiosidade. Ela se conecta, ela não chora, né? Essa falta, até porque o pai não faltou, ele tá aqui materializado na morte, tá sempre do lado dela. Ela nunca sentiu a falta do pai, porque ele estava junto dela. E ela como ela não se permite chorar, porque ela não se permite, não se permite não é permitido ela dizer
que sentiu falta do pai, ela não pode ter essa fala, né, de sentir falta do meu pai. Não, ela não tem essa permissão para falar isso. Então ela vai se conectar com o pai através da religiosidade, que vai ser a forma pela qual ela tem para chorar, ou melhor, para não chorar. Que como para a religiosidade espírita a morte não existe, né? Você vai fechar, né? Tipo assim, não preciso chorar mesmo porque a morte não existe. É meio maluco, gente, mas assim, para cliente está fazendo sentido. Pra gente que tá aqui de fora parece uma coisa muito doida, mas para cliente faz sentido, tá tudo certo. Mas a gente, eu vou colocar aqui no campo um representante que caiu. Eu vou considerar aqui a avó paterna, tá? A gente observa aqui o desespero da avó paterna quando ela entra no campo. Ela corre para tentar salvar o filho, né? Levantar o filho. Aqui é tipo uma pietá, né? Não sei se vocês conseguem perceber isso aqui. É tipo uma pietá. Se ela estivesse carregando o filho morto no colo. O filho já sem vida, ele realmente não tem vivacidade no olhar. Acredito que seja uma pessoa que está vinculada a substâncias, né? E a avó aqui se movimenta desesperadamente para levantar o filho. Mas ele é inerte. Então vamos colocar o pai do pai, né? Pai do pai, ó.
sabe? Os pais se movimentam muito para tentar salvar esse filho. Eles se desesperam muito. Olha como eles são nervosos ali, ó. E a cliente vai criando, não sei se vocês conseguem perceber aqui, ela vai criando um ar também assim, blasé. Tipo, eu não tô nem aí, gente. Vocês seguram, levanta essa. Eu tô aqui com meu pai morto. Esse cara aí não tem nada a ver com ele, não. Com meu pai morto aqui, e esse aí, não sei quem é não. Ela vai criando uma máscara. Vai se fechando aqui, a tela vai aparecendo, porque a tela vai ficando escura, né? Ela vai ficando como se ela estivesse embaçando, perdendo a luz. Ela perde a luz. Ela perde a luz, ela entra num luto em que ela prefere não entrar em contato, então ela fica assim meio autômata, congelada, dissociada é a palavra, isso mesmo, ela fica dissociada. Enquanto os avós aqui estão nessa luta aqui, tadinhos, ó. Gente, eu falo tadinho, ó, pro povo de constelação que vai criar caso, a gente não tem pena de ninguém no sistema familiar, não, tá? Eu falo tadinho porque é uma coisa que a gente vê aqui e é um sentimento que a gente fala, mas não tem pena, não, porque tudo que acontece é o que tem que ser, nada acontece fora do planejamento. Você dizer que a pessoa é coitadinha, você está desafiando Deus, está querendo planejar melhor do que Deus, né? Embora essa não fosse a visão do Bert Hellinger, a gente tem a moderna constelação através da Sophie Hellinger, as constelações Hellinger, que levam em consideração sim a reencarnação, embora isso nunca foi uma coisa levada em consideração por Bert Hellinger, mas ele tratou única e exclusivamente do sistema familiar. Mas sim, a gente pode imaginar que nessa costura do sistema familiar também a gente traga a questão do karma, né? Para vivenciar esses papéis. Então é mais um motivo para a gente não ter nenhuma pena. Ai, coitadinho, o vovô e a vovó e o papai caído no chão. A gente só olha, né? A gente só olha, na verdade a cliente nem olha, porque ela foge o olhar, ela desvia o olhar, ela está dissociada aí dessa realidade, gente. Ela não se mexe, ela não se apieda desses avós aí desesperados. Então vamos colocar aqui a mãe, a avó do pai. Essa aqui é a avó do pai. Então é a bisavó paterna. A bisavó paterna, mãe da mãe. Mãe da avó, no caso, que a gente está falando da cliente, mãe da avó.
A gente tem aqui uma pessoa, essa avó, uma pessoa não, a bisavó paterna, mãe da avó da cliente, ela foi vítima de um feminicídio. Mas ela é tão serena aqui, ela é serena em suportar a sina dela, ó. Ela é muito serena, ela não tem. Em um momento ela traz rancor, ela traz o amor, ela tem a boquinha dela, um beijinho, um amorzinho, um coraçãozinho. Em nenhum momento ela traz rancor, assim, pela sorte, né, que ela teve, ou falta de sorte. Mas isso foi uma situação que afetou esse sistema familiar aqui. Porque essa passou a ser um sistema familiar onde os homens não são bem-vindos, onde os homens ocupam a posição de assassinos. Por isso eles devem morrer, olha isso. Por isso os homens devem morrer. Por isso os homens devem desaparecer. Nossa, macabro, né? E ela tá bem colada aqui com o pai da cliente, né? A bisavó paterna, mãe da avó. E ele morre para a vida, para honrar essa avó que foi tirada, cuja vida foi tirada por um homem. Nós vamos colocar aqui, então, ó, o avô, aliás, o bisavô paterno, pai da avó. Que a Bisa, ela tá de olho nele, ele aqui. Ela mesmo com, ela é apaixonada por ele. E a bisneta agora olha para esse bisavô assassino. E a esposa que foi assassinada olha com amor. Aí vem um peso, né? Você vê que ela é toda marcada. Ah, e a filha também é marcada. E ele não se aproxima, ele não pode se aproximar. Tem uma
frase bizarra aqui, gente. A bisneta falando para esse avô, que agora cai no campo. Ela fala para ele, na roda da fortuna, às vezes estamos em cima, às vezes estamos embaixo. Hoje você foi o assassino. Mas de uma outra vez você pode ter sido um morto. A presença do bisavô assassino incomoda todo mundo aqui, ó. Menos o pai da cliente. O pai da cliente não é com ele. Ele já se imolou. Ele já entregou a vida dele por causa dessa tragédia que veio aí no sistema. Ele gosta de sentir dor, pai da cliente. Ele gosta de sentir dor para se livrar dessa dor que está no sistema dele. Na verdade, aí ela fala aqui para esse bisavô, o morto, meu bisavô, na verdade foi você. Foi você que morreu. Você morreu e levou com você todos os homens da linhagem do meu pai. Todos se perderam. Todos morreram, todos se afastaram, todos se drogaram, todos brigaram. São todos mortos. O avô aqui da cliente, ele tá aqui como um sentinela, né? Tentando proteger a família dessa história macabra. Ele tenta proteger a neta, ele tenta proteger o filho, a sogra. Vamos colocar o trisavô paterno, pai da bisavó. Avô é melhor. Avô da avó. Bisavô paterno, avô da avó. Cada personagem novo que chega aqui no campo, para a cliente é um espanto. Você observa que ela olha assim,
porque ela não conhece nada desse sistema. Vamos colocar então a bisavó paterna, a avó da avó. Então, vamos só para a gente entender quem é que está aqui no campo, né? Ele é pai da cliente, essa é a mãe dele, essa é a mãe dela, esse é o pai dela, desculpa, esse é o pai dela, esse é o avô dela e essa é a avó dela. Essa ancestral que a gente vem ver é afrodescendente de fato, né? Ela é uma mulher muito forte que enfrentava os homens. E ela se coloca logo ligada. De princípio, ela se coloca ligada a esse homem que cometeu o feminicídio numa postura de que ela poderia ter o enfrentado. Ou ela teria se livrado dele. Nossa, quando eu falo isso me dá uma tontura, gente. Uma tontura. Mas eles não têm muita conexão com isso daí. Então a gente vai colocar a bisavó paterna. A avó por parte de pai, a bisavó paterna, a avó da avó por parte de pai.
Aparece um zumbido no meu ouvido. A nossa ancestralidade saberia como se livrar dele. E ela fala pro pai aqui: papai, você não estava presente para me salvar. Você não pôde evitar que tudo isso acontecesse. E a cliente olha para esse sistema familiar e é como se ela estivesse vendo um filme inédito. Nossa! Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse, gente? Vamos colocar então, deixa eu botar aqui, peraí. Bisavô paterno, avô da avó, por parte de pai. Olha, gente, é uma figura mítica aqui, São Jorge. Bisavô paterno, avô da avó, por parte de pai, era um cavalheiro, uma pessoa que lutou uma guerra e caiu na guerra. Então é assim, vamos lá, a cliente, a mãe do pai, a avó do pai, esses aqui são os pais dela. Esse é o pai do pai e esse aqui é o avô do pai.
bisavô. E aqui são os pais dele, ó. Então a gente tem, né? Vamos explicar aqui que ficou meio confuso esse campo, né? Mas faz todo sentido, gente. Nós temos esse bisavô paterno, pai da avó do cliente, que matou a esposa, né? E ele é filho de uma pessoa que foi morta na guerra. Por isso ele tem tanto ódio. E uma guerra em África, tá? Isso é importante porque tem questão de casamento de clã aqui. A mãe dele e a sogra eram pessoas africanas, né? Ou descendentes diretos de africanos. E o pai dele morreu numa guerra, numa luta relacionada aos escravos. Ele pegou a esposa, esse pai dele pegou a esposa à força, capturada numa questão relacionada à escravização, gente. Ai, tá me dando até nervoso, tô ficando tonta. Tá baixando a minha pressão. Ele veio para se vingar. E por algum motivo aqui, vamos tentar entender a história, porque eu estou começando a passar mal aqui. Por algum motivo, o casamento dos pais dele era um casamento de clã, tá? É um homem que trabalhava para a escravização e que pegou uma mulher preta para ser esposa dele, pegou a força. Essa senhora aqui. Esses são os pais dele. Só que ele vem a morrer no desempenho dessas tarefas de escravização de indivíduos. E o filho vem com aquele ódio. A sogra também tem raiva dele. A sogra tem raiva desse genro. A mãe não se aproxima dele, a mãe é alienada. Gente, eu tô com dor nos olhos. Mas e o Kiko, né? O que tem a ver a situação... O que tem... Peraí, gente, vamos voltar aqui pro planeta Terra. E o Kiko? O que tem a ver isso,
essas coisas todas com a cliente hoje, com essa ancestralidade, com a nossa cliente hoje, né? Porque até eu tô perdida aqui. Gente, os homens dessa família, eles não podem pertencer. Eles são mortos, eles são excluídos, né? Porque matam, mas na verdade ele matou ela, mas quem tá morto é ele. Ele que acabou com a vida dele. O Biso também tá afastado. O avô também. Elas olham para esse homem morto como se fosse uma vingança. Ele não tá morto, tá? Ele matou. Mas ele é o morto da parada. E elas vão se vingar, né? Vão passar esse sentimento de que os homens dessa família não podem pertencer, porque eles só trazem dor e desgraça, porque eles pegam as mulheres à força, porque eles matam as mulheres, porque eles abandonam as mulheres. É melhor que estejam mortos, ela fala assim. Essa ancestral fala assim, é melhor que estejam mortos. Nossa. Vamos falar aqui umas frases de cura aqui. Tá bem pesada, hein? Porque eu tô me sentindo mal aqui. A cliente fala aqui, para toda a sua ancestralidade, os assassinos também pertencem. Os escravagistas também pertencem. Os homens todos pertencem. Nós só existimos porque os homens existiram. Nesse nosso sistema familiar, os homens são muito odiados. Os homens morrem, os homens matam, os homens escravizam, os homens se alienam, os homens abandonam, os homens não olham seus filhos, os homens não protegem os seus filhos nesse sistema familiar. Seria melhor que estivessem mortos. É melhor um pai morto do que um pai que abandona. É melhor um pai morto do que um pai que abandona.
coloca aqui o ódio, né, no sistema. Agora ela fala aqui para toda a ancestralidade dela. Minhas ancestrais, eu vejo a dor de vocês. Eu vejo o sofrimento que os homens podem nos causar. Eu vejo que os homens nos capturam, eu vejo que os homens nos abandonam, eu vejo que os homens nos matam, eu vejo que os homens não nos protegem. Eu sinto a dor de vocês, eu conheço a dor de vocês. Eu mesma preferia a companhia da morte do que a companhia do meu pai. Mas agora eu vejo diferente. Agora eu sei que todos pertencem, porque existe um plano maior, um plano divino maior, em que todos, sem exceção, fazem parte. Agora eu digo para você que são outros tempos, que agora os homens que matam, eles são presos, que agora os homens que capturam também são presos, que os homens que abandonam são chamados a cumprir a sua responsabilidade com seus filhos. São tempos diferentes. E eu peço a vocês, a todos vocês, que me olhem com carinho se eu decidir fazer diferente. Se eu deixar a dor de vocês com vocês. Hoje eu tomo meu pai com tudo que foi e com tudo o que não foi. Eu vejo a força que meu pai teve para continuar vivendo apesar de morto. Porque você viver como um zumbi é muito mais difícil. Mas hoje eu escolho a vida. Papai, hoje eu escolho a vida. Papai, hoje eu escolho ser a realização do seu sonho que não se cumpriu. Eu recebi a vida de você e hoje eu abro a minha caixinha da vida para fazer dela grandes coisas. Porque eu recebi a vida de presente e a vida é uma caixa de presentes. E eu vou abrir a minha caixa. Por mim e por você. E por todos os que vieram antes. Também vou abrir a minha caixa pelos agressores. Também vou abrir a minha caixa pelos captores de escravos. Porque sim, eles são os meus ancestrais. E tudo aquilo que a gente nega se reproduz. Tudo que a gente nega persiste. E hoje eu quebro todas as maldições que foram lançadas sobre os homens da minha família, pelas nossas ancestrais, em luto, em dor, porque essa era a única forma que elas tinham de tentar se proteger. Hoje são outros tempos. Hoje as mulheres são donas dos seus próprios narizes. Hoje nós escolhemos fazer diferente. Hoje eu escolho fazer diferente. Eu escolho acolher todos esses ancestrais masculinos deletérios no meu sistema familiar. Eles fazem parte de quem eu sou. Acolho toda a raiva que as minhas ancestrais sentiram, legítima raiva que elas sentiram por terem sido oprimidas.
Mas eu escolho deixar a raiva com elas. Eu escolho deixar a raiva dos homens contra os homens com elas. Eu escolho ser uma mulher que ama e é amada pelos homens. Eu escolho fazer diferente. Eu escolho incluir os homens na minha história. Eu escolho ser protegida pelos homens. Eu escolho ser acolhida pelos homens. Eu escolho ser sustentada pelos homens. Eu escolho ser amiga dos homens, em que pese eu não precise que ninguém me sustente, que ninguém me acolha, que ninguém me proteja, porque eu sou a minha própria proteção. Mas hoje eu também sou feliz em receber a proteção de um homem. Hoje eu também mereço receber o olhar de um homem. Hoje eu também mereço ter uma relação que seja carinhosa, que seja protetiva, que seja produtiva, que seja companheira. Eu abro mão de ter que carregar homens que não se sustentam, que não andam com as próprias pernas, que se refugiam em substâncias para poder sobreviver. Eu hoje escolho estar com homens vivos, inteiramente vivos. Eu abro mão de ter zumbis ao meu lado. Por todas vocês que vieram antes, eu acolho todos vocês no meu coração, por mais difícil que tenha sido a jornada do nosso sistema familiar até aqui. Eu sou, porque vocês todos existiram antes de mim. Papai, eu tomo você, eu tomo a sua força, eu tomo a sua caixinha de presente. Eu recebo a vida de você e, através de você, a vida de todos os meus ancestrais que constituíram quem você é. Agora a gente coloca no sistema o irmão da cliente, porque ele também é homem e ele também pertence. Eu sinto hoje o amor derreter o meu coração do ódio. Eu hoje posso olhar para tudo isso e incluir tudo isso na minha história. Eu recebo todas as bênçãos de vocês na minha vida. Eu recebo a bênção de vocês para seguir para a minha vida, para o sucesso, para a paz, para o amor, para derreter meu coração do ódio e acolher somente o amor. Mas se a raiva vier, tudo bem, ela também faz parte. Mas ela não comanda mais a minha vida, porque eu deixo para trás toda a necessidade de ter ódio. É possível relacionamentos amorosos com base no amor. Nem todos os relacionamentos são baseados na indiferença e no ódio. Hoje eu escolho
construir na minha vida um relacionamento baseado no amor. Porque eu sou o amor. Eu sou o eu sou.